Olá, meu nome é Mariana Guerra, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje vou falar sobre como investir no exterior. Quem acompanha o mercado com certeza viu que o dólar caiu nesses últimos meses e tinha chegado abaixo dos 5,50, o menor patamar desde setembro de 2024. E esse é o tipo de janela que não faz sentido ignorar. É óbvio que a gente não sabe o que vai acontecer no curto prazo com o dólar, a gente não tem bola de cristal, mas pensando no longo prazo, é o menor patamar da moeda no último ano, praticamente. E como é muito importante a gente diversificar a nossa carteira em diferentes regiões, fazer uma diversificação internacional, é sobre isso que eu vou comentar aqui nesse vídeo, sobre como aproveitar essa janela de oportunidade. Quais ativos você poderia olhar, quais ações, o que você poderia comprar lá fora, como se expor lá fora. Então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. E aí vamos lá, começando o vídeo. Acho que a primeira coisa que é importante falar é que o assunto que justamente todo economista acaba pagando com a língua quando tenta prever é o dólar. Isso porque é muito difícil ter uma previsibilidade do que vai acontecer no curto prazo. Então se você ficar tentando cravar preço, se você tentar cravar exatamente o que vai acontecer numa janela de 1 mês, 3 meses, 6 meses, às vezes sim, você vai acabar quebrando a cara. Hoje, desde 1999, a gente tem uma política de câmbio flutuante, que é basicamente dizer que o nosso câmbio não é fixo, não tentam controlar artificialmente, então o câmbio acaba variando 100% seguindo as leis de oferta e demanda. Então, por exemplo, se a demanda por reais está mais alta versus o dólar, se a procura por reais está maior versus o dólar, então o real ele acaba se valorizando, o câmbio se valoriza e o preço do dólar cai versus o real. Agora, se a procura por dólar está maior no curto prazo, se as pessoas compram mais dólar do que reais, nessa comparação, então o câmbio ele justamente se desvaloriza e o dólar fica mais caro. E aí a questão é que o que interfere na demanda desses ativos, a procura por real e por dólar no curto prazo, acaba variando muito. É muito incerto, o mercado ele olha para várias variáveis diferentes. Ele vai olhar para os juros, para o retorno dos títulos, a inflação esperada de cada moeda, ele vai olhar justamente para a questão do risco, da incerteza, o risco do país versus o risco internacional. Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo justamente no domingo à noite, estou considerando justamente o câmbio que fechou na sexta-feira, mas provavelmente segunda-feira, quando abrir, a gente já vai ver uma volatilidade maior. Por quê? Porque a gente teve desdobramentos nesse fim de semana, principalmente considerando a questão Irã, Estados Unidos e Israel, que vai afetar na percepção de risco global, a aversão a risco no mundo. Então isso pode impactar o valor do dólar também, a procura por dólares. Então sim, no curto prazo é muito difícil de prever o que vai acontecer. Só que qual é o principal ponto? Quando a gente deixa de olhar para essas variações de curto prazo e olha para o comportamento dessas moedas no longo prazo, sim, no longo prazo o dólar tende a se valorizar versus o real. O dólar é uma moeda mais forte versus o real, sim. Quando a gente olha para a janela de longo prazo, historicamente o dólar consistentemente se valorizou versus o real. Porque é aquilo, apesar de no curto prazo a gente ver essas oscilações, essas variações, no longo prazo a gente sabe exatamente o que afeta a procura por esses ativos. A gente sabe que as variáveis que afetam a procura por dólar versus reais são muito mais estáveis. E é verdade que o real não é uma moeda boa para se ter no longo prazo. A gente está falando da moeda de um país que tem um risco político importante, que tem um risco fiscal importante, uma moeda que se inflaciona muito, uma moeda muito jovem, com 3 décadas de idade, que já perdeu mais de 80% do seu valor. Então, ter uma moeda brasileira no longo prazo, esses fatores acabam pesando. E não é que o dólar não se inflacione, não é que o dólar não tenha esses mesmos problemas. Ele tem. Estados Unidos também está com problema de endividamento, que eu já comentei várias vezes aqui no canal. O dólar também se inflaciona. A questão é que no longo prazo, pelo dólar ser a moeda global, ele ser utilizado como métrica nos mercados internacionais, ser utilizado para transação, ser utilizado como reserva internacional, ele acaba se desvalorizando muito menos. Ele é uma moeda mais forte. Ponto. E aí sim, por isso que é interessante ver essa queda de agora como uma oportunidade. E aí vale o comentário que eu vi muita gente comentando que o IOF aumentou e que isso poderia, por exemplo, desestimular, então, você enviar dinheiro para fora, que isso também seria uma questão, mesmo com a queda do dólar. Eu entendo que, assim, tem mais imposto, custa mais, então, no primeiro momento, realmente é um desmotivador. Só que aquilo, a gente tá no governo dos impostos. Não é só o IOF que aumentou, a gente viu agora uma MP, que eu acabei de fazer um vídeo sobre, que aumentou o imposto para vários tipos de investimentos também aqui no Brasil. Aquilo, se você for sempre esperar a questão tributária, o momento que o governo vai baixar os impostos, você vai esperar para sempre e não vai investir. Eu, honestamente, estou olhando para tudo isso com outra cabeça, de que é melhor enviar o meu dinheiro para fora o quanto antes, antes que ele seja taxado ainda mais. Mas enfim, aí só fazendo esse comentário. Entendido a questão cambial, entendido essa questão do dólar versus o real. Quando eu falo de investir lá fora, quando eu falo de diversificar o seu patrimônio, eu tô falando para comprar realmente dólar, só dólar,
e colocar esse dinheiro embaixo do colchão e dormir? Obviamente que não. No caso, eu tô falando que o dólar nesse patamar é uma oportunidade, mas não no sentido de você pegar dólar e deixar apodrecendo em algum lugar, deixar ele se inflacionando, deixar esse dinheiro perdendo valor. Óbvio que não, mas no sentido de você conseguir se expor a ativos dolarizados, se expor a mercados além do brasileiro, que é um mercado muito pequeno, inclusive quando a gente compara com o mercado de fora. Diversificação internacional é muito importante para proteção e para maximizar os ganhos da sua carteira. Se você investe só no Brasil, você fica exposto aos nossos riscos, que são consideráveis, e você limita muito o que você pode investir. As maiores empresas do mundo estão lá fora, as empresas de tecnologia estão nos Estados Unidos, estão listadas nos Estados Unidos. Se você investe só aqui, você fica limitado a um mercado muito menor, um leque com muito menos opções, e com um risco muito maior. Você fica 100% exposto à política brasileira, à economia e moeda local, esses riscos fiscais, esse risco inflacionário. Investir no exterior é uma forma de diluir esse risco e de aproveitar também o crescimento de outras economias e outros ciclos econômicos. E aí, só ressaltando o óbvio, não estou falando que não é para investir no Brasil. Eu acho que a gente tem ativos aqui que estão bastante descontados agora, inclusive. Mas acho muito importante a gente ter conhecimento, conhecer outras oportunidades, outras alternativas, para não se limitar. E outra coisa interessante de comentar: se você investe em mercados lá de fora, investe em empresas lá de fora, que pagam dividendos, né, boas pagadoras de dividendos, então você também consegue adquirir uma renda extra em dólar. Interessante, né? Para ser uma renda extra mensal numa moeda mais forte também. Então, outra coisa também para ser no radar. Tudo isso dito, acho que eu não preciso me alongar mais sobre as vantagens de se expor internacionalmente, né? Acho que isso é bem claro. Como, de fato, então, se expor? Como ter ativos lá de fora? Como comprar dólar? Como montar sua carteira lá fora? Pensando em moeda, né? Realmente flutuação do dólar versus o real. Você pode comprar dólar diretamente, né? Através de bancos, corretoras, ou você pode ter uma exposição via cripto. Mas aí, repito o que eu falei, o que eu acho interessante não é comprar moeda e deixar embaixo do colchão apodrecendo, não é isso. Mas sim aproveitar essa oportunidade para comprar ativos dolarizados. E aí, especificamente no que eu acredito, comprar stocks, né? Ações de empresas americanas, ações de empresas listadas lá fora. Para fazer isso, é só criar uma conta numa corretora específica para esse tipo de transação. Então, por exemplo, a Avenue. Por lá, transferindo seu dinheiro, você consegue converter em dólar, né, comprar dólar, e depois comprar ações dessas empresas americanas, que estão listadas, no caso, na Bolsa Americana. Com isso, você realmente abre um leque de possibilidades para empresas globais. E aí, por exemplo, a gente está falando das maiores empresas do mundo, realmente. Empresas que você utiliza no seu dia a dia, empresas que com certeza você conhece, como, por exemplo, Disney, Netflix, Coca-Cola, tudo isso é listado lá fora. E maiores empresas de tecnologia, principalmente, né? Mercado de tecnologia que está muito em alta, né? Cresceu muito nos últimos anos e continua crescendo. Então, por exemplo, Tesla, que eu fiz um vídeo aqui recentemente sobre, Nvidia, Meta, Apple, Microsoft. E aí, para não ficar tão solto, eu vou passar por essas empresas de tecnologia aqui por cima, né? Algumas delas. Não vou falar de todas tão detalhadamente, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, né? Não vai ter quem queira ver. Mas já tem vários vídeos aqui no canal comentando sobre isso, então só se inscrever e olhar os vídeos antigos também. Então, por exemplo, a Nvidia, né? Hoje é uma das maiores empresas do mundo, está competindo o lugar de maior empresa, no caso, empresa com maior valor de mercado, com a Microsoft. É uma empresa que cresceu muito nesses últimos anos devido ao crescimento do mercado de inteligência artificial. Tem uma empresa que faz placa de processamento. O mercado de inteligência artificial crescendo, se desenvolvendo, a demanda para essas placas aumentou muito, então a receita da Nvidia aumentou muito, o lucro está aumentando muito e o valor de mercado da empresa disparou. E é aquilo que eu já comentei no canal, né? De fato, a empresa, os resultados dela estão crescendo de forma absurda, mas aí também entra a questão da euforia do mercado. Então, hoje é uma empresa que ela tem múltiplos muito altos, né? Um valuation muito puxado. E aí, justificado com essa questão que esse crescimento vai continuar acontecendo. Então, assim, uma empresa que é gigantesca nesse ramo de tecnologia, tá crescendo muito, mas é isso. Múltiplos mais puxados mesmo. E não é, por exemplo, uma empresa pagadora de dividendos, se você queira. Uma empresa que a tese dela é de crescimento. E aí, inclusive, vale comentar que olhando para o resultado desse ano, as ações caíram, né? Tá tendo resultado negativo, mas já nesses últimos meses deu uma puxada maior. Mas enfim, só comentando o histórico recente também. Falando da Meta, né? A empresa Meta, conhecida anteriormente como Facebook. É uma empresa muito de tecnologia, essa questão de redes sociais, né? Aplicativos. Teve um passado um pouco sombrio com a questão do metaverso, NFTs. Deu uma machucada no resultado da empresa, o mercado ficou um pouco assustado. Agora esses últimos resultados estão bons, estão bastante consistentes, né? Estão com foco renovado em eficiência e rentabilidade, então o resultado do primeiro tri foi muito bom. Agora a empresa está investindo muito em inteligência artificial,
estão tentando se manter dentro desse novo mercado, né, desse novo segmento, estão falando muito de realidade virtual ainda. Só que qual a questão? Apesar de todos esses investimentos, apesar de ser uma empresa de tecnologia, hoje quando a gente vai olhar para o faturamento da empresa, realmente a fonte de receita da companhia, como que ela ganha dinheiro, é 100% publicidade. Então, acho importante ressaltar isso, que às vezes as pessoas não têm essa noção. Quando a gente fala do Facebook, né, quando a gente fala da Meta, que é justamente uma empresa de redes sociais, esse o ganha-pão dela, é assim que ela ganha dinheiro. Ela ganha dinheiro com empresas, com pessoas que querem anunciar nessas redes, querem se impulsionar nessas redes e pagam para isso. Então, se você vai investir, importante saber disso também. Falando rapidinho da Microsoft, é uma empresa também de inovação, também de tecnologia, que mexe muito com nuvem, mexe com inteligência artificial. É importante falar também do Windows e do pacote Office, né, que revolucionou o mercado corporativo. Praticamente toda empresa do mundo usa. Se você quer ter um trabalho administrativo, esse é o básico do básico. Então, assim, uma empresa que realmente foi revolucionária no mundo corporativo, né? De fato, deixou a sua digital no mundo corporativo. Agora, como eu falei, estão investindo muito nessa questão de inteligência artificial. E é uma empresa que tem margens muito altas. Então, assim, tem espaço para investir, tem espaço muito para pesquisa e inovação. Não paga tanto dividendos, infelizmente. No caso, todas essas empresas de tecnologia, que são empresas de crescimento, são empresas de muita pesquisa, elas têm um traço em geral que elas não pagam tantos dividendos para os acionistas, elas têm outra filosofia de retorno. Falando delas aqui, porque apesar disso, são empresas muito boas, são empresas que geram muito valor. Se você quer uma empresa que priorize dividendos, é a mesma filosofia que você tem que usar para sua carteira aqui no Brasil. Empresas de setores de monopólio natural, como saneamento, energia, aquele tipo de empresa que gera muito dinheiro, né? Tem muito caixa, que não tem tanto essa necessidade de gasto para se manter inovativo e à frente do setor. Tudo isso dito sobre as empresas, ações para se acompanhar lá fora. Se você não tem confiança ainda para investir em ação, comprar de fato uma ação de uma empresa, tem outras formas de investir lá no exterior? Óbvio que tem. Tem ETF, por exemplo, que você poderia comprar para acompanhar determinados índices. Tem ETFs, por exemplo, para setores específicos, setores de tecnologia. ETF que replica realmente a Bolsa Americana, replica o SP500. E para o investidor iniciante pode ser uma boa saída, questão de você se expor a um índice, se expor a um setor, mas é aquilo, vem com custo de taxa e, na minha opinião, ainda faz mais sentido você realmente priorizar ter ação de uma companhia. Eu, pessoalmente, não faço, eu prefiro comprar ação, mas é uma possibilidade. E, além disso, você também poderia investir em renda fixa, os bonds. O vídeo foi esse, né? Comentar como investir no mercado lá fora, como se expor, comentar sobre esse momento agora, essa janela particular do dólar. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, comenta o que você achou, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.